Boa noite, meu nome é Malu Fioravante, eu sou psicóloga clínica e hoje nós vamos abordar, como eu prometi, a síndrome da ansiedade patológica. Nós já falamos da ansiedade normal e o medo normal. A ansiedade normal é necessária para que a gente tome uma atitude, assim como o medo também, que a gente precisa do medo. Quando você vai atravessar a rua, você vai olhar para o lado direito, esquerdo, para cima, para baixo, aí você vai tomar atitude, né? Se você ficar ali no meio, você vai ser atropelada. Então, é normal, a gente precisa da ansiedade, a gente precisa de medo. Agora, quando isso é em excesso, é frequente, é intenso e persistente, passa a ser patológico. Porque a pessoa que tem a síndrome patológica de ansiedade, ela vive inquieta, sem sossego, ela fica aflita, com medo que as coisas não dê certo, ela vive focada no futuro, ela não vive o aqui e agora. Então, ela está sempre, prevendo que vai acontecer, que não vai dar certo. Ela acaba não vivendo o presente, nem passado. Ela só foca no futuro, que vai dar tudo errado. E que não adianta ela ficar tentando, que ela não vai conseguir. Ela tem uma autoestima muito baixa, né? Nessa síndrome de ansiedade patológica. Deve ser horrível, porque ela se sente incapaz. A ansiedade dela é tamanha. Eu me lembro quando eu trabalhava na enfermaria, que até para comer, eles comem assim, ele não come. Nossa, em 2 garfadas acabava a marmitex. Uma ansiedade, já chegou o paciente quase a asfixiar, por 4, 5 bolachas de uma vez na boca. Imagina, isso é uma ansiedade intensa. E aí, o DSM-5, ele fez uma classificação desse transtorno de ansiedade ou ansiedade patológica. A primeira é o transtorno do pânico. A segunda é a fobia social e tem a fobia específica. Depois ele classificou o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade de separação e o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós já vimos isso, né? Então, nós vamos falar sobre o transtorno do pânico e o ataque de pânico. Gente, vamos diferenciar isso. Os dois têm como base a ansiedade. O ataque do pânico, ele aparece mais em jovens, em adolescentes, assim. Por quê? Eles vão numa festa e lá ele, né, às vezes bebe bastante, toma muito álcool, uma bebida alcoolizada, crack, êxtase, né, que fala, essas drogas, LSD, assim, para tirar a timidez, né, para ficar o super-homem ou a super-mulher. Geralmente, por trás disso tem uma ansiedade, tem um medo de não ser aceito. Então, ele vai fumar maconha, cocaína, e ali ele vai, né, toma aquele chá de cogumelo, né? Nós já tivemos casos assim de internação grave. E aí, por trás tem toda uma timidez, problema de aceitação, uma autopercepção baixa, uma autoestima. Mas quando toma essa droga, né, exalta, a pessoa fica, né, segundo o relato deles, que eles se sentem no máximo. Só que o efeito é Cinderela, chega ali no fim do baile e acaba, né? E quando esse efeito acaba, o que acontece com ele? Ele vai
ter sintomas semelhantes do pânico. Ele vai começar a sentir medo, sentir nó na garganta, tá se sentindo asfixiado, e vai sentir que mais? Tremores, sudorese, taquicardia, né? Acha que o coração dele vai parar, ele vai sentir medo da morte, ele vai, né? Quando a gente conversa com eles, é interessante, isso foi no consultório, depois que ele passou pela internação. Ele era um paciente extremamente tímido, tinha uns 16 anos, 17, entrou, tomou todas, e depois ele falou, nossa, eu me senti tão vazio, um tédio, um medo de enlouquecer, de perder todo o controle e enlouquecer. Eu senti que onde eu estava era um lugar assim estranho, né? Que a gente chama de desrealização. A despersonalização, ele não conhecia ele mais, ele ficou confuso. E nesse ataque de pânico, ele sente que vai morrer asfixiado, mas bem parecido com o transtorno, só que dá em jovem, né? Depois que ele tem uma noitada daquelas boa, né? Positiva, vai lá, bebe, apronta 1000, traça todas, só que o desfecho dele geralmente às vezes é ruim. E pode, dependendo da quantidade aí, da mistura que fizer, infelizmente ir a óbito, né? Então tem que ter muito cuidado com esses ataques de pânico, né? Que é diferente do transtorno de pânico. O transtorno de pânico, como eu já falei, ele tem como base a ansiedade e ocorre numa idade adulta, mais avançada, né? Onde os sintomas são muito parecidos, a sudorese, a asfixia, que mais? Formigamentos de membros superiores à mão, formigamento no pé, tem fica bem roxo os lábios, o cabelo fica todo, aquela sudorese intensa. A sudorese é suor, aquele suor intenso, aquele medo de morrer, ai, então o coração vai sair para a boca, é mais ou menos igual. Só que tem um porém, ele é constante, ele é persistente, ele dá várias vezes, não é como que o ataque de pânico, ele vai dar assim, que aparece mais no jovem, né? Quando ele vivencia uma situação com os colegas aí, sai pra balada, né? Não sei se o jus da balada, e acaba aí se envolvendo nessa confusão. Também o ataque de pânico, ele pode dar um assalto, um sequestro relâmpago, também pode dar um ataque de pânico, você não está esperando, né? Uma doença ruim, né? Um prognóstico ruim que você não está esperando. Pode dar o ataque de pânico, só que ele vai dar, mas não de forma persistente, que incomoda, que fica ali batendo intenso e que limita a vida da pessoa, né? Ela fica com medo, porque como não tem hora, não tem o lugar que vai dar, não tem, então ela começa a se isolar, fica dentro de casa, como eu já expliquei no outro vídeo, ela vai se isolar cada vez mais e vai ficar sozinha. Então, é aí que é muito importante uma boa avaliação, né, clínica, ver se não tem, fazer como dizia meu médico, pente fino, né, fazer uma boa avaliação clínica, ver se não tem hipertiroidismo, hipo, se não tem prolapso mitral, se não tem, qual outra doença, alguma doença clínica que tenha alguns sintomas, né, parecidos com o transtorno de ansiedade, que tem o hipertiroidismo e irritabilidade, a pessoa não, tem algumas coisinhas aí que se você não
não fizer uma boa avaliação clínica, vai dar como diagnóstico transtorno de pânico, quando não é. Se você tratar da tireoide, o hipotiroidismo também, dá muita sudorese, eu tive, e é muita fadiga, um desânimo. Então, aí se confunde. Então, eu acho assim, que para você considerar que é um problema psicológico, psíquico, vamos fazer uma avaliação clínica, vamos coletar sangue, vamos fazer exames de imagem. Descartou, não tem nada, aí eu posso partir que é psíquico. Mas a gente deve sempre, eu acho assim, que ter como critério o físico, avaliou o físico, não encontrou nada, psíquico, sem sombra de dúvida. O tratamento, geralmente, que o médico dá é medicamentoso, um ansiolítico, um antidepressivo, e a psicoterapia, né, que depois nós vamos falar dela, como é trabalhado, né. Eu falei no outro vídeo como eu trabalho com a síndrome de pânico, que eu tive no meio da sessão, a senhora teve a síndrome de pânico, e aí teve que usar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, e aí uma situação inesperada, foi inusitado, nunca ocorreu. Mas eu já passei por isso, né, durante uma sessão. E nós vamos falar também como tem esse transtorno de ansiedade generalizada. O que é o sintoma de transtorno de ansiedade generalizado? O que é? É mais ou menos parecido. A pessoa vai ter o quê? Dores musculares, porque além de ter o problema da ansiedade, que é psíquica, também tem a parte somática, que é do corpo. Então, os dois aí, eles se manifestam, né? Se não bastasse a ansiedade, vem junto os sintomas mesmo físico, né? Então, geralmente eu vou falar do pânico. Hoje, gente, não vai dar para falar tudo de uma vez das fobias. Nós vamos ter que reduzir, porque senão não cabe nada, não vai dar, não vai pegar aqui no vídeo, vai passar. O transtorno de ansiedade generalizada, ela também é a pessoa que sofre de uma preocupação excessiva, gente. E às vezes é irreal, não tem sentido, não tem lógica. A pessoa fica com aquela preocupação. Ai, será? Gente, é inexplicável, é imensurável o sofrimento dessa pessoa que tem esse transtorno de ansiedade generalizada, porque não tem, você não encontra, às vezes, fundamento para aquela tamanha ansiedade. A pessoa fica apreensiva, sempre tá suando, estalando o dedo, batendo, sabe? Ela fica inquieta. Então, aí queixa de dor no peito, o coração tá arrítmico, né? Ai, tá saindo pra boca, tá disparado. Porque os neurotransmissores, a ansiedade, ela vai estimular os neurotransmissores, que é a adrenalina, noradrenalina, e eleva a pressão, a pressão arterial, vai elevar, o que mais? O coração, vai aumentar os batimentos cardíacos, a respiração fica ofegante. É assim uma coisa que, nossa, deve ser muito sofrido. Ela vive num estresse constante e assim, desnecessário. Ela linka uma expectativa maior do que assim, possível. Ela tem uma expectativa tão grande de uma coisa que ela não sabe nem se vai acontecer e sofre por isso, né? E ela começa a sofrer, começa a ficar agitada, né? Será? E
Tem, aí vem os sintomas físicos, vem o psíquico, não tem como, né? Vai ter náusea, tremores, nervosismo, que mais? Dores muscular, aquela borboleta no estômago, ai, eu tô com náuseas, vai ter vômito, fadiga, esgotamento, fica no esgotamento mental, meu Deus, que sofrimento. E na parte psicológica ou psíquica, né, ela tem muito estresse, muita tensão, muito esgotamento mental, desânimo, ela fica de uma irritabilidade, não pode olhar para ela que ela já está xingando, desânimo, ela fica pessimista, e aí isso vai levá-la ao isolamento social, né? Devido ao seu medo, a sua certeza de que nada vai dar certo, de que... Então, assim, é um sofrimento muito grande esse transtorno de angústia generalizada. Imagine isso 24 horas, a pessoa fica sem dormir, insônia, ela entra em exaustão. Nós tivemos já pacientes, teve que ser medicado, estava em exaustão, não dorme, 15 dias acordado, meu Deus, por baixo tá uma ansiedade ali, que não consegue ficar parada na cama, se mexe, arranca o lençol, vai para a sala, não tá bom, vai pro quarto, sai do quarto, vai pro banheiro, liga a televisão, não tá bom, vai ler um livro, não tá bom. É um sofrimento muito grande, né? E às vezes sem motivo real disso. Então, que a gente faz, né? O médico geralmente ele vai fazer o exame, uma avaliação, vai fazer uma anamnese, né? Um histórico desse paciente. Eu também faço um histórico psicológico, eu deixo que ele fale da vida dele de forma livre, espontânea. E sim, a gente percebe que essa ansiedade não é de agora. Às vezes vem lá da infância, às vezes já vem ocorrendo, né, dentro do ambiente do trabalho, da família, com o familiar, uma relação afetiva ali que está forçando a barra. A gente vê que todos esses conteúdos. Eu lia muitos os prontuários do paciente. A gente vê que essa ansiedade não é assim, de repente, ela vai se acumulando, ela vai. Chega num momento que você não consegue mais ter controle dela, ela se apossa. E o tratamento aí é medicamentoso, geralmente ele vai dar, o médico entra com ansiolítico, o psiquiatra, né, ou antidepressivo, ele vai ver, ele vai avaliar, vai fazer o exame mental, aí vai ver qual a medicação e é ideal que se faça a psicoterapia junto, né? Eu já passei mais ou menos um método que eu uso quando o paciente ansioso, que é o foco, né? Meu foco principal, eu trabalho, né? Meu nicho é a ansiedade mais a depressão, são os dois que eu trabalho. É a ansiedade do adolescente e o adulto. Eu não trabalho com criança. Então, são esses dois que o adulto e o adolescente. É muito interessante, eu vou falar só da ansiedade do adolescente. Vou gravar um vídeo sobre o adolescente. É muito enriquecedor, é muito gratificante. Eu gostei de trabalhar. E acomete homem como acomete a mulher. Aí não tem assim mais homem, mais mulher. Os dois igual, né? E como eu disse, sempre numa idade avançada. Por hoje é só, nós vamos entrar nas fobias, nós vamos entrar no próximo. Não dá para falar em tudo de uma vez, não cabe no vídeo. E aí a gente encerra o transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou síndrome de ansiedade patológica, ou transtorno de ansiedade patológica, tá?
Ok? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, por favor, deixa aí, tá? Beijo, bom fim de semana para todos. Tchau.